Existem centenas de elementos contidos nos desenhos que nós podemos interpretar e classificá-los como indícios, indicadores ou evidências de uma possível situação de violência sexual. Existem centenas de elementos contidos nos desenhos que nós podemos interpretar e classificá-los como indícios, indicadores ou evidências de uma possível situação de violência sexual. Eu irei apresentar agora alguns que são mais recorrentes, aqueles que frequentemente identificamos em casos onde foi constatada uma situação de violência sexual. Um elemento que nos chama muita atenção são os órgãos genitais. A reprodução, desenhar órgãos genitais não necessariamente é um indício claro de uma situação de violência sexual. Existem estágios de desenvolvimento psicossexual onde a criança desenvolve um fascínio pelo seu próprio corpo e principalmente pelas áreas de maior erogenização de seu corpo. Contudo, se o desenho for realizado por uma criança que não se encontra nesse estágio, ou seja, ela não deveria estar projetando esse tipo de desenho, isso sim pode ser um indício que a gente tem que observar. Às vezes o óbvio, ou seja, o desenho de um órgão genital pode sim representar uma situação de violência sexual. Um outro elemento importantíssimo que devemos destacar são as emoções. Quando observamos um desenho realizado por uma criança e adolescente, facilmente conseguimos perceber qual o temperamento, qual a emoção que a criança quis externalizar naquele desenho. Ou seja, se é um desenho muito colorido, com sol, com flores, com árvores, com muitos animais, enfim, existe uma transmissão de vida, de alegria. Mas às vezes o que a gente observa é um fenômeno contrário, ou seja, um desenho mais escuro, com tonalidades mais sombrias, com a reprodução de um retrato de árvores secas, de pessoas tristes, pessoas isoladas. Isso ocorre porque pessoas que passaram por uma experiência de violência, seja ela qual for, vão estar em um estado de tristeza mais elevado, vão estar em um estado de rebaixamento de autoestima, de rebaixamento de pulsão de vida, e isso vai se reproduzir nos desenhos. Elementos que representam as relações interpessoais. Quando observamos o desenho, instintivamente começamos a imaginar uma história, começamos a construir uma narrativa, um roteiro por trás daquele desenho. Por quê? Porque o desenho ele tem a ideia de se comunicar com o seu observador. Então, quando uma criança ela desenha, ela está também retratando uma relação, retratando um contexto, retratando uma vivência, uma experiência. Quando a criança desenha ela com outras pessoas, ela está retratando a forma como ela se relaciona com essas pessoas. Então, nesse desenho você consegue apurar e verificar qual o tipo de relacionamento interpessoal que essa criança detém, seja em sua vida, seja no seu plano fantasioso, com aqueles elementos ilustrados. Para isso, basta que você peça para que essa criança identifique cada elemento daquela figura, dê nomes, atribua significado a cada um daqueles elementos, fale para você quem é aquela pessoa, aonde ela está, onde ela se encontrava, onde ela encontrou aquela pessoa, e assim você consiga construir toda essa história com base no desenho que a criança te apresentou. Um último elemento que a gente não poderia deixar de falar é o excesso ou a falta de detalhes. Como eu havia explicado para vocês anteriormente, através do desenho a criança ela consegue se comunicar de forma mais livre, muito mais livre do que com a fala. Porém, o desenho é também uma forma de comunicação. Dependendo do estágio de desenvolvimento que essa criança se encontra, ou seja, se for uma criança mais velha ou mesmo um adolescente, a criança, ao observar o desenho que ela está fazendo, ela consegue perceber que ela está deixando escapar alguma informação que ela gostaria de manter em segredo. Para evitar fazer isso, o que a criança faz? Às vezes essa criança omite esse detalhe ou ela evidencia esse detalhe como uma espécie de rasura, como um ato falho que ela não conseguiu controlar. Perceba esse exemplo que vai ficar claro isso para você. Imagine uma criança ou adolescente que sofreu uma violência que envolve os seus cabelos. Esses cabelos eles fazem parte da experiência traumática desse indivíduo. Como esse indivíduo ele tem essa consciência porque é uma criança mais madura ou já é um adolescente, ele não vai desenhar esse cabelo da forma convencional. Por quê? Se ele desenhar esse cabelo, ele vai estar reafirmando o sofrimento que ele vivenciou. Então, o que esse indivíduo faz? Às vezes ele esquece de desenhar esse cabelo. Desenha um autorretrato e nesse autorretrato não tem esse cabelo. Por quê? Se ele fizesse nesse autorretrato o cabelo, ele estaria afirmando o sofrimento, ele estaria revivendo a experiência. Então o aparelho mental impede que isso aconteça
e essa criança simplesmente deixa de emitir esse detalhe. Então, a falta do detalhe pode sinalizar um indício, uma evidência de uma possível situação de violência. Agora, vamos pegar o exemplo contrário de um excesso de detalhe. Às vezes, para uma criança mais jovem, ela não consegue falar sobre a experiência traumática que ela vivenciou. Mas quando ela desenha, você vê que ela gastou muito tempo desenhando este cabelo, dando muito detalhe para esse cabelo, enfatizando esse cabelo. Tem todo um personagem desenhado, mas quando a gente observa essa figura, o cabelo é o que chama mais atenção, pois é a forma como o conteúdo pulsional desse indivíduo está escapando, está conseguindo se projetar na figura. Entende? Então, tanto a omissão quanto o excesso de detalhes é um indicador relevante que a gente deve levar em consideração. Espero que você tenha compreendido sobre os elementos que devemos observar no desenho de uma criança e adolescente. Se ficou alguma dúvida, coloque um comentário, será um prazer esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Se você quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos, adquira nosso livro, o link está na descrição. Nesse livro você encontrará tudo o que precisa saber sobre análise e interpretação de desenho. Se você é como eu e quer um material audiovisual para complementar os seus estudos, eu te indico acessar o link abaixo e fazer sua inscrição na nossa Semana da Análise e Interpretação de Desenhos. Essa será uma semana totalmente gratuita e destinada a pessoas como você, que querem refinar o seu conhecimento sobre análise e interpretação de desenhos.